Olá, pessoal! As nossas aulas de revisão agora vão entrar no módulo de reumatologia. E a primeira aula é sobre artrite reumatoide e as espondiloartropatias soronegativas. São dois grandes blocos aqui nessa aula. Nesse bloco atual, eu vou falar tudo o que você precisa saber para a prova de residência sobre artrite reumatoide. Começando com um apanhado geral, que eu vou tentar fazer de um fôlego só, para te explicar de uma vez por todas o jeitão, o protótipo, a cara da artrite reumatoide. Depois eu vou ressaltar dois conceitos básicos essenciais muito importantes, nos quais eu vou me deter um pouquinho, para explicar com mais detalhe. E por fim, a gente segue adiante falando das principais manifestações clínicas, articulares, extra-articulares, das alterações laboratoriais e radiográficas esperadas na artrite reumatoide, falando por fim de seu diagnóstico e tratamento. Okay? Depois a gente entra nas espondiloartropatias soronegativas, comentando, explicando as principais modalidades. Então vamos lá. Conforme eu prometi para vocês, eu vou falar resumidamente, de forma a mais rápida possível, no que consiste a artrite reumatoide. Okay? Então entenda que a artrite reumatoide é a principal artropatia inflamatória crônica idiopática. Se é uma artropatia inflamatória, ela se caracteriza por sinovite, por inflamação da sinove, da parede da cápsula articular. Ok? Sinovite é isso, inflamação da cápsula articular com acúmulo de líquido dentro da cavidade articular. Se é uma artropatia inflamatória crônica, isso quer dizer que ela tem uma duração de pelo menos 6 semanas. Então, a artrite reumatoide é uma sinovite que dura pelo menos 6 semanas. E ela tem a característica de ser uma poliartrite crônica. Okay? O paciente, quando começa a fazer o quadro de artrite reumatoide, ele pode ter uma única articulação acometida, ou poucas articulações, 4 ou menos, que é o que a gente chama de oligoartrite. Ou ele já pode abrir o quadro manifestando a lesão em 5 ou mais articulações, uma franca poliartrite. Okay? Seja qual for o modo de apresentação inicial da artrite reumatoide, na história natural dessa doença, todos os pacientes vão evoluir com uma poliartrite crônica cumulativa. O que quer dizer isso? O paciente vai fazendo novas lesões articulares que se somam às lesões pré-existentes. Não é uma poliartrite migratória, como é o caso lá da febre reumática, que a gente vai falar em outra aula. Na poliartrite migratória, um dia está inflamado o cotovelo, outro dia está inflamado o joelho. E quando o joelho inflama, geralmente, a inflamação do cotovelo desaparece. Na artrite reumatoide, o acometimento articular é cumulativo. Inflamou um dia o cotovelo, quando inflamar o joelho, eu vou ter 2 articulações inflamadas. Ok? E a outra característica importante da artrite reumatoide é que ela é uma poliartrite crônica cumulativa simétrica. Ok? Então, a tendência, com o passar do tempo, na doença plenamente manifesta, é que ambos os lados do corpo estejam acometidos por esse processo de sinovite crônica. E pequenas e grandes articulações periféricas costumam ser acometidas. Então, resumindo tudo, a artrite reumatoide é uma poliartrite simétrica, cumulativa, crônica, de grandes e pequenas articulações periféricas. É isso que você tem que ter em mente. Esse é o jeitão, é o protótipo, é o modelo da artrite reumatoide. Ok? Agora, em quem que isso costuma aparecer? Qualquer pessoa pode fazer uma artrite reumatoide, mas o paciente típico que desenvolve essa doença é uma mulher na faixa etária entre 25 e 55 anos. Então, uma mulher jovem, ok? Uma mulher em idade produtiva, que evolui com um quadro progressivo de poliartrite simétrica, cumulativa, crônica, de grandes e pequenas articulações periféricas. E para fechar o entendimento do que é artrite reumatoide, você precisa lembrar que, por ser um processo crônico, um processo persistente, um processo que leva ao desgaste articular pela reação inflamatória ali sustentada, a artrite reumatoide é uma doença que cursa com erosões das articulações, erosões ósseas, da cartilagem articular, o que leva ao surgimento de deformidades irreversíveis. Então, a artrite reumatoide é uma poliartrite simétrica, crônica, cumulativa,
de pequenas e grandes articulações periféricas, que predomina em mulheres jovens e que, com o passar do tempo, se não for adequadamente controlada, leva ao surgimento de erosões e deformidades articulares. Okay? Em muitos casos, o paciente fica fisicamente incapacitado pelo processo destrutivo progressivo da artrite reumatoide. Beleza? Essa é a grande marca da doença, né? É o que caracteriza todos os pacientes. Todos os pacientes, por definição, para receber o diagnóstico de artrite reumatoide, tem que ter sinovite crônica, ok? Então, o principal alvo dessa doença é o sistema articular. Mas vale lembrar também que a artrite reumatoide, por ser uma doença de natureza autoimune, pode vir acompanhada de manifestações extra-articulares. E virtualmente qualquer órgão ou tecido do corpo pode ser acometido pelo processo patológico da AR. Okay? Eu vou falar logo mais adiante em manifestações clínicas das principais manifestações extra-articulares. A gente não vai falar de todas, né? Eu vou falar das principais, as que mais caem em prova por serem as mais importantes e mais frequentes. Beleza? Então, feito esse apanhado geral do que vem a ser uma artrite reumatoide, e entendendo que se trata da artropatia inflamatória número 1 na população mundial, vamos agora esmiuçar alguns detalhes interessantes, né? E uma coisa bastante teórica, né, que não costuma cair em prova, mas é importante que você entenda desde já, porque vai te servir para todo o bloco de reumato daqui em diante, né, é lembrar o que é exatamente o HLA, né, qual é a importância do HLA para as doenças reumatológicas e principalmente para a artrite reumatoide, né, que foi a doença onde mais se estudou esse marcador genético. Olha só, HLA é uma sigla em inglês que significa antígeno leucocitário humano. Né? A gente sabe que lá no nosso cromossoma 6 existe uma região do cromossoma que é chamada de região do complexo principal de histocompatibilidade. É um agrupamento de genes no cromossoma 6 que contém diversas informações genéticas que codificam, né, a base do nosso sistema imune. E o HLA é um dos genes presentes nessa região do complexo principal de histocompatibilidade. O HLA, gente, ele é uma das cadeias, né, é um gene que codifica uma das cadeias da chamada proteína apresentadora de antígenos. A gente sabe que no sistema imune, algumas células têm essa propriedade, né, de apresentar antígenos para os linfócitos TCD4. O linfócito TCD4 é o maestro da imunidade. Ele reconhece aqueles antígenos que as células apresentadoras carregam e monta, né, organiza o sistema imune, estimula esse sistema imune para que seja montada uma resposta adaptativa, uma resposta imunológica adaptativa, especificamente direcionada contra aquele antígeno que está sendo apresentado. Ok? E nesse processo de apresentação de antígeno, a proteína de superfície das células apresentadoras, chamada proteína apresentadora de antígeno, ela é simplesmente essencial, né? Porque é ela que vai ter especificidade para aquele antígeno que está sendo apresentado. Então, o HLA nada mais é do que um gene presente no cromossoma 6 que codifica uma das cadeias que existe nessa molécula apresentadora de antígeno. A molécula apresentadora de antígeno tem duas cadeias, alfa e beta, okay? E o HLA codifica a cadeia, uma das cadeias dessa proteína, ok? Então, a gente tem diversos tipos de HLA, diversos, com diferentes especificidades. Na realidade, são incontáveis os tipos de HLA que podem existir, ok? E sabes que algumas variações, né, que algumas pessoas possuem, são defeituosas, no sentido de que elas se ligam com especificidade a antígenos exógenos, antígenos contra os quais a gente quer montar uma resposta imune, mas que se ligam também a antígenos self, antígenos do próprio indivíduo, podendo dessa maneira levar em determinadas situações que a gente não compreende bem ainda, a uma hiperestimulação do sistema imune do paciente contra antígenos dele mesmo. Ou seja, portadores de determinados alelos, determinadas variantes do HLA, podem vir a desenvolver uma resposta imune contra os seus próprios tecidos, né? Eu falei que o que desencadeia isso é pouco compreendido,
porque parece que influências do meio, né, influências externas, podem desencadear ou suprimir a ocorrência desse fenômeno. Né? Então, às vezes, o paciente faz uma infecção por algum germe e, no processo de resposta imunológica contra essa infecção, ele recruta moléculas de HLA que podem reagir contra antígenos dos seus próprios tecidos. Né? Então, parece que algumas influências do meio externo, em pessoas geneticamente predispostas, que são os portadores desses alelos autorreativos do HLA, podem desencadear o surgimento de doenças autoimunes. Né? Doenças autoimunes com padrões específicos, padrões estereotipados, como é o caso da artrite reumatoide. Então, a literatura demonstrou que existe uma clara associação, por exemplo, né, no caso da artrite reumatoide, com esse alelo aqui do HLA, que é o HLA-DRB1. Ok? Então, grande parte dos pacientes com artrite reumatoide é HLA-DRB1 positivo, ao passo que pessoas que não têm artrite reumatoide dificilmente carregam HLA-DRB1. Existe uma associação forte, confirmada, entre esse alelo do HLA e o surgimento de artrite reumatoide. Assim como existe uma associação forte e confirmada, e na verdade fortíssima, diga-se de passagem, entre o HLA-B27 e as espondiloartropatias soronegativas, principalmente a espondilite anquilosante, né, onde virtualmente quase todos os pacientes são carreadores do HLA-B27. Então entenda que o HLA tem vários tipos. A gente tem HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D, e dentro de cada letra existem números, né? Existem subtipos múltiplos com diferentes especificidades. Quando o paciente herda determinados subtipos específicos, isso aumenta a predisposição ao surgimento de determinadas doenças autoimunes. Ok? Então, é mais ou menos isso, né, que a teoria atual a respeito da origem das doenças autoimunes preconiza. Né? Por isso que é importante a gente compreender desde já, no início do bloco do módulo de reumato, o que vem a ser exatamente o HLA, né, e qual é o seu papel na imunopatogênese das diferentes doenças autoimunes. Okay? O segundo conceito básico, essencial, importantíssimo que a gente tem que compreender antes de seguir adiante no estudo da artrite reumatoide é no que consiste uma articulação diartrodial. Quando a gente estuda o sistema esquelético, a gente vê que existem vários tipos de articulação. Né? Mas o que interessa aqui para a gente nesse momento é a articulação diartrodial, que é caracterizada por isso aqui, ó, pela presença de uma cápsula articular. Okay? Existe uma cápsula articular revestindo a juntura entre dois ossos longos, ossos que precisam de um amplo arco de movimento. Então, as articulações diartrodiais, elas têm essa característica. Elas unem dois ossos longos, onde é necessário um grande grau de flexibilidade, de movimentação na juntura entre os ossos. Ok? E, obviamente, isso requer um sistema de proteção para evitar o desgaste ósseo. No interior da superfície óssea, né, na superfície óssea, no interior da cavidade articular, existe aqui a cartilagem articular. Né? Existe tecido cartilaginoso para diminuir o atrito e diminuir o impacto entre os ossos. Essa cápsula articular fibrótica internamente é revestida por um tecido chamado sinóvio. Né? São células especializadas na produção de um líquido lubrificante, que é o líquido sinovial. Então, essas células que revestem internamente a cápsula fibrosa das articulações diartrodiais, elas produzem e secretam o líquido sinovial, e são por isso chamadas, no seu conjunto, de membrana sinovial. Okay? Então, as articulações diartrodiais, elas são sacos, né, externamente fibróticos e internamente revestidos por membrana sinovial, repletos de líquido, dentro dos quais existem duas pontas ósseas revestidas por cartilagem articular nas suas superfícies. O objetivo disso aqui é garantir a mobilidade, garantir o arco de movimento entre dois ossos longos, ok? E, obviamente, né, fazem parte da estruturação física das articulações diartrodiais os ligamentos, que não estão representados na imagem, mas os músculos externos, né, que fazem a movimentação das partes ósseas, né, envolvidas na juntura. E esses músculos, eles se inserem nos seus ossos terminais através dos tendões.
quando um tendão mergulha no osso, fixando o músculo na matriz óssea, ele faz isso através de uma estrutura chamada êntese, né? Uma porção especial do tendão chamada êntese, que é onde o tendão mergulha no osso. A êntese, ela também é descrita na porção de inserção da cápsula articular no osso, assim como a inserção do ligamento no osso. Então, todo o tecido colágeno fibrótico, seja de tendão, seja de cápsula articular, ou seja de ligamento, que se insere em tecido ósseo, constitui uma êntese, ok? As ênteses vão ser importantes quando a gente falar das espondiloartropatias soronegativas. Né? Para a artrite reumatoide, o mais importante é a membrana sinovial, beleza? Quando a gente falar lá de espondiloartropatia, você vai ver que o que caracteriza essas doenças é a entesite, é a inflamação ao nível das ênteses. Ao passo que o que caracteriza a artrite reumatoide é a inflamação da membrana sinovial, ok? E por falar nesse fenômeno, né, que é o grande marco patológico da artrite reumatoide, a gente sabe que a artrite reumatoide é uma poliartrite crônica, cumulativa, simétrica, de grandes e pequenas articulações periféricas, né, que quando não tratada evolui para erosões ósseas e deformidades articulares. Né? E isso acontece basicamente quando a persistência do processo inflamatório na sinóvia gera um tecido, né, um tecido novo, um tecido altamente destrutivo, chamado pânus. Okay? Um processo inflamatório crônico, persistente na membrana sinovial, leva a uma hiperproliferação dessa sinóvia. Hiperproliferação essa que invade a estrutura articular, né, e acaba corroendo a cartilagem articular e o próprio tecido ósseo dos ossos envolvidos na juntura. Então a gente botou aqui esse borrão vermelho, né, para chamar mesmo a sua atenção de que uma membrana sinovial cronicamente inflamada no processo da artrite reumatoide evolui com essa neoformação tecidual, né, que é o chamado pânus. A partir do momento em que o pânus surge, o doente começa a fazer essa destruição articular irreversível. Então, é muito importante compreender isso, porque hoje em dia a gente está fazendo diagnóstico cada vez mais precoce de artrite reumatoide. Né? Então, a gente começa o tratamento antes que isso aqui aconteça, porque começar o tratamento nessa fase precoce é a única maneira de preservar a integridade articular do paciente. Se você deixar a inflamação sinovial comer solta e o paciente desenvolver o pânus, não vai adiantar inibir o processo inflamatório, porque ele já vai ter feito a destruição articular irreversível. Isso era o que acontecia antigamente, né, com os critérios diagnósticos antigos de artrite reumatoide, lá de 1987, do Colégio Americano de Reumatologia. Né, antigamente você dava diagnóstico de artrite reumatoide somente numa fase em que a doença já estava cuspida e escarrada na sua frente. Você não tinha dúvida que aquilo era uma artrite reumatoide, porque o paciente já estava há muito tempo, geralmente 2 anos no mínimo, com a doença em atividade. E a partir do momento que ele fazia o pânus e as erosões e destruições articulares características, o diagnóstico ficava claro, só que não adiantava mais nada. Né? Você até tratava o doente, obviamente, para aliviar os sintomas, melhorar alguma coisa nele, mas as erosões, a destruição articular irreversível, que é o grande problema da artrite reumatoide, você não conseguia evitar. Okay? Então, hoje em dia, eu vou falar logo mais adiante, nós temos critérios diagnósticos mais sensíveis e precoces para o reconhecimento da artrite reumatoide, que permitem o estabelecimento do diagnóstico antes que isso aqui aconteça, te dando tempo, né, para instituir o tratamento modificador de doença e evitar o surgimento do pânus e a formação de deformidades ósseas, deformidades articulares irreversíveis. Ok? Então, esse era o segundo grande conceito essencial, importantíssimo, que a gente precisava rever aqui. Né? Vamos falar agora das manifestações clínicas propriamente ditas. Vamos destrinchar um pouquinho, detalhar um pouco mais as características peculiares da artrite reumatoide. Antes de falar das manifestações articulares, eu chamo a sua atenção para as manifestações sistêmicas da doença. Por ser uma artropatia inflamatória crônica, né, geralmente cumulativa, ou seja, existe muito estímulo inflamatório no corpo do paciente, é comum que o portador de artrite reumatoide apresente resposta inflamatória sistêmica. Né? Tem citocinas sendo produzidas lá nas articulações e tem muitas articulações inflamadas. Então, no sangue do paciente,
os níveis de citocinas pró-inflamatórias aumentam, o que repercute em diversos órgãos e tecidos, o que repercute sistemicamente no paciente. Okay? Então, é comum que o paciente com artrite reumatoide apresente queixas como fadiga, mal-estar, dores musculoesqueléticas generalizadas. Pacientes que têm muitas articulações inflamadas podem ter febre em baixos graus, né, temperaturas não muito altas. As mãos inchadas, né, são também uma alteração característica que não necessariamente refletem a ocorrência de artrite nas articulações das mãos do paciente. Quando o paciente está inflamado, pode ocorrer um aumento generalizado de permeabilidade capilar, né, o que gera um certo grau de edema nas mãos, por isso as mãos ficam simetricamente inchadas. E a dor musculoesquelética, né, que pode ou não ser acompanhada de franca artrite, de franca sinovite, de franco aumento do volume articular. Okay? Essas aqui são as principais manifestações sistêmicas relacionadas ao aumento de citocinas pró-inflamatórias no sangue do paciente em decorrência da inflamação sinovial crônica persistente, cumulativa, que caracteriza a artrite reumatoide. Com relação às manifestações articulares, né, nós vimos que, classicamente, o paciente com doença manifesta, né, com a doença que mostrou verdadeiramente a sua cara, ele tem uma poliartrite simétrica cumulativa, né, de grandes e pequenas articulações periféricas. E nessa poliartrite, existe sempre rigidez matinal superior a 1 hora. Esse é um critério que é muito valorizado nas queixas do paciente, porque ele diz para a gente que quando ele acorda de manhã, né, após uma noite de sono, após uma noite de inatividade da articulação, leva um certo tempo prolongado para ele conseguir mobilizar, né, com fluidez as suas junturas. Né? O paciente acorda, as junturas estão rígidas, demora mais do que 1 hora para que ele comece a esticar os dedos da mão, comece a esticar o cotovelo, comece a esticar o joelho. Okay? Isso é uma característica muito importante das artropatias inflamatórias de um modo geral, que tende a ser muito proeminente na artrite reumatoide. Em geral, na artrite reumatoide, a rigidez matinal costuma durar mais do que 1h30, 2 horas. São poucas as doenças que apresentam essa característica. E isso é muito útil para diferenciar a artrite reumatoide de artropatias degenerativas, como a osteoartrite, por exemplo. Na osteoartrite, o paciente pode ter rigidez matinal, mas ela tipicamente dura menos de 30 minutos. Então, o paciente fala que acorda com as junturas duras, mas rapidinho ele já está soltando os braços, soltando os dedos das mãos. O processo não é persistente, como é na artrite reumatoide, que chama a atenção do paciente e ele refere isso para você. Okay? Outra característica do quadro, principalmente avançado de artrite reumatoide, é que sobrevém uma atrofia da musculatura periarticular, por desuso e pelo próprio processo inflamatório adjacente. As citocinas pró-inflamatórias, elas induzem degeneração do músculo esquelético. Então, o paciente ele tem dor, ele tem dificuldade em mexer a articulação, ele tem sintomas sistêmicos que diminuem seu grau de atividade. Tudo isso leva a um certo grau de atrofia por desuso. Mas o próprio processo inflamatório leva a um catabolismo do músculo esquelético. Então, é comum, principalmente nos quadros avançados, que exista uma atrofia da musculatura periarticular importante, o que compõe as deformidades do paciente, como eu vou falar logo mais. As articulações mais acometidas no quadro de artrite reumatoide são as articulações das mãos, dos pés e dos punhos. A gente lembra de artrite reumatoide como mão, pé, punho, mas joelhos, coluna cervical, cotovelos, articulações mais centrais, são progressivamente afetadas na medida em que a artrite simétrica cumulativa aparece em mão, pé, punho. Então, eu falei para vocês que no início do quadro de artrite reumatoide, o paciente pode ter artrite em uma única articulação, mas se o quadro não for reconhecido e tratado logo, com drogas que efetivamente modifiquem o curso da doença, a artrite vai aparecendo em outros lugares de forma cumulativa até ter um quadro de poliartrite simétrica de grandes e pequenas articulações. Então, primeiro começa em mãos, geralmente mãos e pés, depois vem para punho, podendo ir para cotovelo, joelho, e mais raramente outras articulações. E uma articulação central de esqueleto axial, que é a única afetada pela artrite reumatoide, é a coluna cervical, como a gente vai ver detalhes daqui a pouquinho. Okay? Então, em relação a mão, pé, punho, é importante reconhecer
um detalhe, né, uma exceção à regra, que é a ausência de acometimento das interfalangianas distais. Quando a artrite reumatoide acomete as mãos do paciente, ela pega as metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais, mas ela estranhamente poupa as interfalangianas distais. Não existe uma explicação ainda para isso. Outras artropatias inflamatórias acometem a interfalangiana distal, mas não a artrite reumatoide. Ela caracteristicamente poupa as interfalangianas distais. Okay? Então as mãos são um grande alvo da artrite reumatoide. E, correspondentemente, né, as mesmas articulações acometidas nas mãos também são acometidas nos pés. No caso, em vez de metacarpofalangiana, é a metatarsofalangiana e as interfalangianas dos dedos proximais, né, são também acometidas no pé do paciente. Para explicar como surgem as deformidades articulares, a gente tem que entender que é uma sequência de eventos, né, uma sequência de lesões que vão levar à desestruturação anatômica, ao desalinho das articulações do paciente, tornando essa alteração irreversível. Né, eu já expliquei para vocês que acontece um processo de atrofia e, consequentemente, de contratura muscular, né, o que é aliado ao surgimento de fibrose dos tecidos periarticulares, em decorrência da expansão do pânus para dentro da cavidade sinovial, vai levar a uma anquilose da articulação. A anquilose é a perda do espaço articular dentro da cavidade sinovial. Aquele espaço que era preenchido por líquido, que permitia o deslizamento entre as superfícies ósseas revestidas de cartilagem articular, ele é destruído, porque a sinovia é destruída, para de produzir o líquido lubrificante, as superfícies das cartilagens articulares são destruídas, os ossos abaixo da cartilagem articular são erodidos. Então sobrevém uma grande fibrose dentro e fora da articulação diartrodial. Okay? Você tem atrofia com contratura muscular, fibrose dos tecidos periarticulares, congelando externamente a articulação. E dentro da articulação você também tem um processo destrutivo, né, que gera fibrose cicatricial, resultando em anquilose da articulação. Então, a combinação de todos esses fenômenos leva às típicas deformidades articulares da artrite reumatoide, que são importantes, precisam ser conhecidas, né, porque o diagnóstico visual costuma ser cobrado em prova e é útil para você na sua prática. Você olha para o doente e vê uma mão reumatoide, um pé reumatoide e outras alterações reumatoides que te auxiliam no diagnóstico. Então, como exemplos, né, clássicos de alterações, de deformidades articulares irreversíveis, eu destaco aqui para a gente a famosa mão em Z, né, o desvio ulnar dos dedos com desvio radial do punho do paciente, é uma deformidade articular clássica da artrite reumatoide. A gente viu que a AR predomina em mão, pé, punho, principalmente em mão. Então, é natural que as deformidades, quando surgem, apareçam primeiro nas mãos do paciente. E nós temos aqui a clássica mão em Z, com desvio ulnar dos dedos e desvio radial do punho, como sendo uma alteração característica da artrite reumatoide avançada. Quando você olha o raio-x desses pacientes, você observa direitinho aquilo que eu estava falando. Você vê que aqui as metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais, elas evoluíram com um processo destrutivo decorrente da proliferação do pânus. Percebam que o espaço articular está reduzido, né? E existe erosão óssea, existe destruição do tecido osso abaixo das cartilagens articulares. E há uma subluxação da articulação, né, pela contratura dos músculos periarticulares, dos tecidos moles periarticulares que ficam fibrosados. Tudo isso repuxa e contrai, levando à subluxação. Né? Não é uma luxação completa, não há uma perda completa de contato entre as superfícies articulares dos dois ossos da juntura diartrodial, mas há uma subluxação, eles ficam desalinhados, ok? E isso é irreversível, porque está tudo enrijecido, tudo fibrosado ali, beleza? A gente tem algumas alterações nos dedos, né, que podem preceder o surgimento da mão reumatoide, da mão em Z, que também são características. A gente tem aqui uma representação do famoso pescoço de cisne. É uma situação em que há uma alteração da metacarpofalangiana e uma hiperextensão da interfalangiana proximal. Okay?
Repare que a gente chama isso de pescoço de cisne, né, porque a interfalangiana distal fica fletida. E eu falei para vocês que não há acometimento da interfalangiana distal. Como é que isso é possível, então? Isso é possível porque o que acontece aqui na metacarpofalangiana e na interfalangiana proximal acaba afetando o músculo flexor do dedo, né, da ponta do dedo. Esse músculo ele fica atrofiado e contraído, né, uma contratura muscular. Então, o tendão flexor do dedo fica repuxado, o que faz, né, com que apenas a interfalangiana distal fique em flexão, uma vez que a doença que acomete aqui a interfalangiana proximal causou uma hiperextensão. A subluxação que aconteceu nessa interfalangiana proximal evoluiu com hiperextensão dessa articulação. Então, quando o tecido mole periarticular, o músculo flexor do dedo, evolui com contratura, a única coisa que pode acontecer no dedo do paciente é a flexão da interfalangiana distal, é claro, porque isso aqui está congelado. A interfalangiana proximal dele está congelada em hiperextensão. Daí o surgimento dessa alteração característica, que é chamada de deformidade em pescoço de cisne. Por outro lado, aqui um exemplo real de um paciente, né, se você imaginar que isso aqui é o cisne andando na lagoa, né, você consegue ver que é direitinho isso, parece que o dedo do paciente é o pescoço do cisne e a falange distal é a cabeça do cisne. Uma outra alteração clássica no dedo relacionada à lesão da artrite reumatoide é a deformidade em abotoadura, né, ou casa de botão, ou botonier, em que, novamente, né, há uma alteração da metacarpofalangiana e da interfalangiana proximal, né, que se reflete sobre a interfalangiana distal. Aqui o paciente fez uma subluxação em flexão da interfalangiana proximal, né, o que levou a essa retificação da falange distal e o surgimento desse espaço aqui irredutível, né, que é exatamente a casa de botão. Então, a deformidade em abotoadura ou em botonier é decorrente de uma subluxação em flexão da interfalangiana proximal. Okay? Aqui o exemplo real de um paciente, né, com a deformidade em abotoadura. Essas lesões dos dedos, elas são características da artrite reumatoide, é por isso que a gente está enfatizando isso, né? E elas costumam preceder aquele quadro mais generalizado, que é a mão em Z ou mão reumatoide. Quando o paciente tem uma mão em Z muito comprometida, né, com grande destruição das articulações sinoviais do carpo, você chega a desenvolver isso aqui, que é a chamada deformidade em dorso de camelo, ou mão em dorso de camelo, né, em que aquela mãozinha em Z, ela vai desenvolver uma concavidade aqui na superfície dorsal do carpo, decorrente da subluxação dos ossos do carpo. Né, isso aqui está grosseiro demais, está extremo, né, porque o paciente desenvolveu, ele desenvolveu deformidades dos ossos do carpo que viraram verdadeiros nódulos, né? Os ossos estão tão desconjuntados, tão bagunçados, que alguns deles fizeram proeminência na pele, aqui na superfície do dorso. Então, uma outra alteração extrema que acontece na mão do paciente com artrite reumatoide é essa mão em dorso de camelo, né, que seria assim, o estágio final de uma mão em Z, onde sobrevém um grave comprometimento dos ossos do carpo, desalinhando os ossos metacarpianos. Okay? O acometimento do joelho na artrite reumatoide, a gente lembra dele através do seu clássico sinal da tecla. Né? Quando o paciente faz artrite, faz sinovite na articulação do joelho, o joelho aumenta de volume, né? Tem um acúmulo de líquido dentro da cavidade sinovial do joelho. E a patela, que é um osso que está por cima dessa cápsula sinovial, ela permite a identificação do clássico sinal da tecla de piano. Você estende a perna do paciente e com seus dedos você aperta a patela, né, no paciente que tem sinovite, que tem artrite do joelho, a patela vai afundar naquele bolsão líquido, vai encostar lá no fêmur, no osso, e depois ela vai subir de novo. Então, isso é a grande lembrança que a gente tem
do acometimento de joelho pela artrite reumatoide, né, que serve também na avaliação de qualquer artrite de joelho. E outra alteração característica da artrite reumatoide, que também acontece nas mãos, é a famosa síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é explicada da seguinte forma. Existe aqui ao nível do punho, né, um ligamento transverso do carpo. Okay? Esse ligamento transverso ele forma o teto do túnel do carpo. O túnel do carpo ele é uma estrutura anatômica por onde passam vasos arteriais, venosos e nervos, né, que vão suprir a mão do paciente. Né? Então, passam os tendões também, os tendões extensores e flexores dos dedos. O túnel do carpo é uma estrutura muito importante. Okay? E quando o paciente tem artrite reumatoide e faz uma sinovite no punho, você pode ter uma compressão dessas estruturas contra o ligamento transverso do carpo. O ligamento transverso do carpo é um ligamento altamente fibroso, né? Um ligamento é uma estrutura rígida, que se você, por conta do pânus, da proliferação, empurrar as estruturas que passam dentro do túnel do carpo contra ele, você vai ter uma grande compressão dessas estruturas. E geralmente, né, a primeira estrutura que sofre com esse processo é o famoso nervo mediano, que passa bem aqui no meio do túnel do carpo, né, suprindo, inervando o primeiro, o segundo, o terceiro e a metade radial do quarto dedo da mão. Okay? Então é um nervo predominantemente sensitivo que, quando comprimido contra o ligamento transverso do carpo pelo processo de artrite no punho do paciente, vai causar sintomas de parestesia, sintomas neurológicos com essa distribuição aqui. Né? Primeiro, segundo, terceiro dedos e a metade radial do quarto dedo da mão do paciente. Okay? O que eles costumam perguntar em prova sobre síndrome do túnel do carpo são os modos, né, com que a gente faz o diagnóstico clínico dessa situação. A gente tem o famoso sinal de Tinel, que é pesquisado conforme descrito aqui nessa figura. A gente estende a mão do paciente, ok? E faz uma percussão sobre o nervo mediano, sobre a região por onde o nervo mediano passa, ao nível do ligamento transverso do carpo. Quando o paciente tem uma exacerbação aguda dos sintomas, ou seja, ele tem uma sensação de choque, de disestesia, de queimação na distribuição do nervo mediano, você tem indícios de que o nervo mediano está sendo comprimido pelo túnel do carpo. O sinal de Tinel. E outra maneira de reproduzir os sintomas do paciente é através da manobra de Fallen, né, em que ele vai flexionar os seus punhos como se ele estivesse rezando de cabeça para baixo, né, por pelo menos 1 minuto. Se dentro desse período as queixas do paciente se exacerbarem ou forem desencadeadas pela manobra, você tem mais um indício clínico de que o nervo mediano está sendo comprimido dentro do túnel do carpo. Ok? Isso que eles costumam perguntar em prova a respeito dessa manifestação articular da artrite reumatoide. Aqui eu botei uma foto, né, bizarra do acometimento do pé do paciente, né, tal qual o acometimento da mão. Você observa uma grande desestruturação aqui das metatarsofalangianas e das interfalangianas. Né? Cada dedo está indo para um lado, né? O que obviamente vai dificultar a deambulação do paciente, porque você vai gerar áreas de maior pressão que podem resultar em mal perfurante plantar. Vale dizer que o acometimento do pé ele evolui mais rápido com desestruturação anatômica, com deformidade articular, porque o pé, diferentemente da mão, é uma estrutura que suporta todo o peso do nosso corpo. Né? Então, se você começa a ter subluxação das articulações do pé por conta de um processo inflamatório de sinovite crônica, você tem uma chance maior, né, de evoluir com o surgimento dessas deformidades. Tem mais força exógena, externa, para empurrar as articulações e causar subluxações ou mesmo luxações completas das articulações do pé do paciente. Okay? Então isso aqui é um exemplo extremo do que seria um pé reumatoide, né? Mas vale dizer que classicamente a maioria dos pacientes vai apresentar a mão reumatoide e não o pé reumatoide. São poucos os pacientes que chegam nesse estágio. Alguma outra articulação de interesse, né, que a gente precise comentar? Eu já falei que o acometimento de outras articulações, como o joelho, como o cotovelo, né, e eventualmente até o ombro, o manubrio external, é bem menos frequente na artrite reumatoide. E geralmente só aparece
quando todas as demais articulações que a gente já comentou encontram-se gravemente comprometidas, ok? Mas existe uma forma de acometimento articular que é em articulação axial, central, da coluna vertebral do paciente, que tem grande importância na artrite reumatoide, que é o acometimento da articulação atlanto-axial, né, entre o atlas, que é a vértebra C1, e o axis, que é a vértebra C2. Okay? Não se sabe exatamente por que a coluna do paciente com artrite reumatoide pode ser acometida pelo processo de sinovite apenas nesse local. Okay? Coluna torácica, coluna lombar e coluna sacral não desenvolvem lesões inflamatórias na artrite reumatoide. Elas desenvolvem lesões inflamatórias nas espondiloartropatias soronegativas, mas na artrite reumatoide não. Okay? O envolvimento da coluna é restrito à região atlanto-axial, que causa sérios problemas para o paciente, né? Como, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, a famosa subluxação atlanto-axial. Okay? A subluxação atlanto-axial seria uma forma, exatamente como a gente viu, de deformidade articular nas mãos, nos pés do paciente, mas que acontece na coluna cervical dele. Ora, desestruturar articulações da coluna cervical acarreta um grande risco de sequelas neurológicas, é claro, né, e sequelas neurológicas gravíssimas, porque quanto mais alto for o comprometimento da medula espinhal do paciente, maior é a extensão das sequelas clínicas que ele vai desenvolver, não é isso? Então, numa subluxação atlanto-axial, se você tiver compressão da medula espinhal, essencialmente toda a medula espinhal do paciente vai ficar lesada. O paciente vai ficar tetraplégico, ele pode perder até o tônus da musculatura respiratória e morrer de insuficiência respiratória. É claro que na artrite reumatoide, esse processo acontece de forma insidiosa, né? E o paciente não fica de repente paraplégico apenas pela doença. Quando ele tem acometimento da atlanto-axial, ele começa a se queixar de dor cervical, dor que piora os movimentos. E se a lesão não for reconhecida e tratada, ele pode evoluir progressivamente com sinais e sintomas neurológicos, né, e eventualmente chegar na tetraplegia completa. Mas quando o doente tem isso aqui, mesmo que seja de uma forma precoce, incipiente, ele pode ficar ainda subitamente tetraplégico se algum fator exógeno, né, como um trauma, por exemplo, acelerar o processo de subluxação. Eu já vi acontecer uma paciente que tinha artrite reumatoide e acometimento atlanto-axial, estava andando de ônibus, né, indo para o hospital, e o ônibus passou por cima de um buraco. A paciente tomou aquele tranco e ficou tetraplégica. Ok? Isso pode acontecer no paciente que tem subluxação atlanto-axial, que vai ser identificada e deve ser pesquisada no paciente com artrite reumatoide, que se queixa de dor cervical, através de um raio-x lateral da coluna cervical, onde a gente vai observar um afastamento entre o arco anterior do atlas, né, da primeira vértebra cervical, com o processo odontoide, com a apófise odontoide do axis, né, que é a segunda vértebra cervical. Um afastamento superior a 3 milímetros define a existência de subluxação atlanto-axial. Né? E por mais que o paciente seja óligo ou mesmo assintomático apresentando essa alteração, nós temos que indicar uma artrodese cirúrgica da coluna cervical dele, a fim de evitar aquilo que aconteceu com a paciente que eu falei para vocês. Né? Quando o paciente desenvolve na artrite reumatoide esse tipo de lesão, a conduta é cirúrgica, é artrodese, fixação cirúrgica da articulação atlanto-axial, pois de outro modo, a qualquer momento ele pode evoluir com secção de medula, né, e a grave tetraplegia completa, muitas vezes com insuficiência ventilatória e óbito, né, uma condição de extrema letalidade quando o paciente desenvolve a lesão neurológica. Após um ano de tetraplegia por conta de subluxação atlanto-axial, mais da metade dos pacientes já vai ter morrido a despeito de qualquer terapia de suporte, porque são lesões gravíssimas. Okay? Com relação às manifestações extraarticulares, eu disse que nós íamos selecionar as mais importantes. Né? Então, selecionamos estas aqui. Manifestações cutâneas, cardíacas, pulmonares, neurológicas centrais e oculares. São elas que eu vou detalhar um pouquinho aqui para vocês agora. Com relação às manifestações cutâneas da artrite reumatoide, eu chamo a sua atenção para os nódulos subcutâneos e para a vasculite reumatoide. Okay?
os nódulos subcutâneos são a manifestação mais frequente e mais importante. Eles se caracterizam por acometerem regiões extensoras dos membros, geralmente cotovelos, mas também joelhos e às vezes até os pés, né? E são verdadeiras nodulações no tecido subcutâneo, nodulações tipicamente indolores, né, múltiplas e profundas no tecido. Okay? Você, quando faz uma biópsia desses nódulos subcutâneos, observa o mesmo processo de infiltração linfocítica que acontece na membrana sinovial, acontecendo aqui de maneira perivascular, né? São vasos da derme e no entorno deles você tem acúmulo de linfócitos autorreativos, gerando esses nódulos subcutâneos. A vasculite reumatoide, ela pode acometer vasos de pequeno ou de médio calibre. Quando ela acomete vasos de pequeno calibre, como as vênulas capilares, né, o paciente geralmente desenvolve manifestações até discretas, como é o caso dos infartos periungueais que a gente está vendo aqui. Nessa área preta aqui, pertinho da unha do paciente, é um infarto tecidual decorrente da oclusão da microvasculatura. Em alguns pontos da microvasculatura, o paciente obliterou os vasos e desenvolveu pequenos infartos. Então, os infartos em lasca ou infartos periungueais são um sinal característico da vasculite de pequenos vasos que pode aparecer na artrite reumatoide. Outra forma de vasculite é aquela em que vasos de médio calibre são comprometidos, né, evoluindo com oclusão. Então, o paciente desenvolve, nesse caso, uma vasculite necrotizante, em que geralmente as extremidades são necrosadas. Se observa aqui a mumificação dos dedos do paciente e o surgimento de graves úlceras necróticas nos pés, na sua extremidade. Okay? Vale dizer que essas duas manifestações cutâneas que eu citei aqui, os nódulos reumatoides e a vasculite, elas acontecem basicamente em pacientes que têm altos títulos de marcadores sorológicos de artrite reumatoide, altos títulos de fator reumatoide ou de anticorpo anti-CCP, que é o antipeptídeo citrulinado cíclico. Eu vou falar sobre eles em diagnóstico. A artrite reumatoide pode cursar com formação desses anticorpos e por isso ela é dita artrite soropositiva, né? Soro positiva para fator reumatoide anti-CCP. Quando o paciente faz manifestações cutâneas tipo nódulos reumatoides e vasculite, ele geralmente tem soropositividade em altos títulos, né? Porque essas doenças são causadas pela deposição de imunocomplexos. Essas complicações da artrite reumatoide estão relacionadas à deposição de imunocomplexos no interior dos vasos, levando à obliteração dos vasos. Okay? Então isso é um indício clínico de uma forte soropositividade, fator reumatoide em altos títulos, anti-CCP em altos títulos. Com relação às complicações cardíacas da artrite reumatoide, merecem destaque a pericardite, que é a manifestação mais comum, e a aterogênese acelerada. A pericardite é bastante frequente na artrite reumatoide e a grande maioria dos pacientes não tem sintomas de pericardite aguda, ao contrário do que muita gente pensa. De modo geral, você pega um paciente com artrite reumatoide, escuta o coração dele e não percebe nada alterado. Mas quando você faz um ecocardiograma, você verifica que existe líquido dentro do espaço, dentro do saco pericárdico do paciente. É uma pericardite crônica, geralmente assintomática. São raros os pacientes que desenvolvem grandes derrames pericárdicos e mais raros ainda aqueles que evoluem para tamponamento cardíaco. Okay? Então a pericardite, na realidade, costuma ser um achado numa avaliação abrangente do paciente. Ela não costuma ter significância clínica, no sentido de que não demanda, na maioria dos casos, um tratamento especificamente direcionado para o pericárdio. Já a aterogênese acelerada, hoje em dia é reconhecida como uma das principais complicações cardiovasculares da artrite reumatoide e, na verdade, de todas as doenças autoimunes crônicas. É porque quando a gente tem uma doença autoimune crônica, a gente tem, cronicamente, óbvio, liberação de citocinas pró-inflamatórias. E cada vez mais está claro que esse estado inflamatório crônico, né, modula diversos sistemas que resultam numa aceleração do processo de aterosclerose. A aterogênese acelerada. Você tem, por exemplo, disfunção endotelial, quando o paciente tem inflamação sistêmica crônica. Isso altera a permeabilidade da camada íntima dos vasos arteriais, da camada endotelial, predispondo à deposição de lipídios oxidados e, portanto,
a formação das placas de ateroma propriamente ditas. Você tem isso de forma acentuada em portadores de doenças autoimunes crônicas, como a artrite reumatoide. Você também tem na inflamação sistêmica crônica uma modificação do sistema hemostático, com uma maior tendência à trombose. Você tem a balança do sistema hemostático pendendo para o lado da trombose, e diminuindo no lado da anticoagulação endógena e da fibrinólise endógena. Então você tem, nesse endotélio doente, disfuncionante, a formação de microtrombos. E os microtrombos de plaqueta secretam fatores tróficos adicionais que aceleram o crescimento das placas de ateroma. Então, o paciente com artrite reumatoide e repercussões sistêmicas não controladas, sem tratamento, ele tem entupimento mais rápido dos seus vasos arteriais, por aterogênese acelerada. Okay? Então, esses pacientes vão desenvolver mais complicações da aterosclerose de maneira mais precoce, em idades mais jovens. Ele vai estar fazendo um infarto agudo do miocárdio, um acidente cerebrovascular, ele vai ter uma doença arterial periférica, sem que necessariamente isso represente uma vasculite desses vasos. A vasculite pode acontecer também. A gente falou da vasculite cutânea, mas na verdade a vasculite necrosante, a vasculite que acomete vasos de médio calibre, quando aparece na artrite reumatoide, pode afetar a pele e também órgãos internos, como é o caso do coração, por exemplo. É uma vasculite nas artérias coronárias, leva ao infarto, leva à angina, leva à morte súbita, arritmias no paciente. Mas geralmente o comprometimento coronariano do paciente com artrite reumatoide se deve à aterogênese acelerada. Isso aqui é mais frequente do que o comprometimento vasculítico. Então, se você pegar uma mulher jovem com quadro de artrite reumatoide e queixas típicas de angina pectoris, o mais provável é que isso seja aterosclerose mesmo, e não uma vasculite da artéria coronária. Okay? E outra alteração cardíaca interessante é a formação de nódulos no tecido miocárdico. São nódulos idênticos àqueles que a gente já descreveu na pele. Tem a mesma patologia, a mesma alteração patológica. São células, linfócitos autorreativos que se acumulam em torno de veias no tecido cardíaco. Então, você forma nódulos reumatoides no coração, e esses nódulos têm importância clínica porque eles afetam o sistema de condução. O paciente faz bloqueios cardíacos, o paciente fica mais predisposto a desenvolver arritmias, ele pode ter comprometimento do nódulo sinusal, do nódulo AV, ter bloqueio atrioventricular, ter doença do nódulo sinusal por causa disso. Okay? Na realidade, os nódulos reumatoides aparecem na pele, no miocárdio e em qualquer outro tecido, pulmão, cérebro, rim, qualquer tecido pode desenvolver nódulos reumatoides. Eles são clinicamente mais importantes na pele, porque são imediatamente visíveis, chamam a atenção, e no miocárdio, porque podem predispor a distúrbios de condução e a arritmias cardíacas. Com relação às alterações pulmonares que podem aparecer na artrite reumatoide, eu chamo a atenção para o derrame pleural e para a síndrome de Kaplan. A lógica do derrame pleural é a mesma da pericardite que a gente já viu. A membrana serosa que envolve o pulmão com frequência é inflamada nos portadores de artrite reumatoide, assim como o pericárdio. E na grande maioria das vezes o paciente é assintomático do ponto de vista respiratório por causa disso. Okay? O derrame pleural na artrite reumatoide costuma ser um achado, sendo raramente volumoso a ponto de causar sintomas como dispneia. Agora, o que chama a atenção no derrame pleural da artrite reumatoide é que quando você punciona esse derrame pleural, quando você faz uma toracocentese diagnóstica, a glicose medida nesse líquido é tipicamente muito baixa. E a gente sabe que glicose baixa significa consumo de glicose, não é isso? Quando eu tenho um derrame cavitário, um derrame líquido em serose, a presença de glicose baixa sugere uma complicação infecciosa, sugere uma superinfecção bacteriana da cavidade. Então, um derrame pleural com glicose baixa sugere um derrame pleural complicado, um derrame pleural empiematoso. Mas no caso da artrite reumatoide, você tem derrame pleural com glicose baixa estéril, sem necessariamente existir uma infecção bacteriana. Essa é a grande característica distintiva do derrame pleural da artrite reumatoide. Ele é um exudato, claro, porque as pleuras estão inflamadas, então obedece aos critérios de Light, tem aumento de proteína, aumento de LDH, tem aumento da celularidade, ok? E tem um consumo de glicose, um consumo de glicose acentuado. Mas a microscopia, a bacterioscopia pelo GRAM e a cultura
costumam ser negativas, né? A glicose está baixa porque é uma característica inerente do tipo de resposta inflamatória que acontece na pleura do paciente com artrite reumatoide. Nas infecções, a glicose é consumida por conta da utilização da glicose pelos leucócitos que estão ali brigando com o micro-organismo. Então, quando eu tenho um empiema pleural, uma infecção bacteriana do espaço pleural, a glicose está baixa porque os meus neutrófilos estão lá comendo a glicose, estão consumindo a glicose para gerar energia, né, e para poder brigar com as bactérias que invadiram a cavidade pleural. Esse consumo também acontece no derrame pleural da artrite reumatoide, mas sem que exista uma infecção, ok? Esse que é o ponto interessante aqui a respeito de derrame pleural na artrite reumatoide. E a síndrome de Kaplan, né, a clássica síndrome de Kaplan, ela consiste numa combinação entre pneumoconiose e a presença de nódulos reumatoides no parênquima pulmonar. Eu falei para vocês que os nódulos reumatoides são clássicos da pele e também aparecem no coração, mas eles podem aparecer em qualquer tecido do corpo. E eles aparecem no parênquima pulmonar. Quando o paciente tem uma pneumoconiose prévia, né, coincidentemente, isso parece aumentar a probabilidade de surgirem nódulos no pulmão, okay? Por uma hiperreatividade no parênquima pulmonar, uma hiperreatividade imunológica. E a coexistência de pneumoconiose com esses nódulos caracteriza a síndrome de Kaplan, né? Parece bobagem, isso foi descrito em mineiros, né, de carvão lá na Inglaterra, mas é uma alteração clássica da artrite reumatoide e sempre cai em prova. Okay? A vasculite também pode acontecer e nódulos podem aparecer isoladamente na ausência de pneumoconiose. Com relação às manifestações neurológicas, nós já falamos das principais. A síndrome do túnel do carpo e o acometimento da cervical, né, da articulação atlantoaxial, que quando evolui com subluxação importante, compromete a medula espinhal alta, né, levando a tetraplegia completa e, eventualmente, a paralisia respiratória do paciente. O paciente com artrite reumatoide também pode ter neuropatia periférica, novamente por um processo vasculítico, uma vasculite de pequenos vasos que acomete os vasa nervorum. Vasa nervorum são os vasos que irrigam os nervos periféricos. Então, se houver comprometimento desses vasos, os nervos periféricos necrosam. O paciente faz uma grave neuropatia periférica. Por fim, o acometimento oftalmológico na artrite reumatoide, né, tem como carro-chefe de suas manifestações a alteração mais frequente, mais importante, a síndrome de Sjögren, né, a famosa síndrome seca, que pode ser uma doença autoimune primária, isolada, né, não associada a outras condições autoimunes, ou pode aparecer associada a doenças como artrite reumatoide e lúpus, situação em que é chamada de síndrome de Sjögren secundária. A síndrome de Sjögren secundária é a principal manifestação oftalmológica da artrite reumatoide, né, e ela é caracterizada por uma infiltração linfocítica das glândulas lacrimais do paciente. Então, essa infiltração linfocítica leva à destruição e fibrose dessas glândulas, o paciente para de produzir lágrima, né, ele fica com o olho seco. E a ausência de lágrima impede o paciente não apenas de chorar, mas também de lubrificar a sua córnea. Então a córnea fica ressecada, fica predisposta ao dano, né? A consequência mais nefasta da síndrome de Sjögren é o surgimento de ceratoconjuntivite seca, né, com perfuração da córnea e cegueira, né, que pode demandar a realização de um transplante de córnea. A gente também pode ter acometimento das camadas do globo ocular, como a episclerite, em que a episclera do paciente, a membrana que está logo abaixo da membrana conjuntiva fica inflamada, né, então o paciente faz um olho vermelho por causa disso. E a gente pode ter as esclerites, né, o comprometimento de uma camada mais profunda do olho, a camada branca do olho, que é a esclera, né, que é repleta de colágeno. Então, quando a gente tem uma esclerite, o paciente também faz um olho vermelho, mas é um olho vermelho mais intenso, né, diferentemente da episclerite. O padrão dos vasos que a gente observa inflamados é distorcido. Na episclerite, você olha para o olho do paciente e observa que os vasos estão dilatados, ok, mas eles ainda obedecem aquela distribuição radial em relação à córnea, né? Então você vê os vasinhos dilatados, mas todos eles com um padrão de distribuição radial no olho. Na esclerite, que é uma inflamação mais profunda, há uma distorção desse padrão, né? O padrão radial é perdido e o olho fica intensamente vermelho e doloroso.
né? A esclerite, o paciente tem dor no olho, dor à movimentação ocular, o que pode, inclusive, comprometer a acuidade visual, né? Uma esclerite no entorno da córnea, por causa do edema importante que gera, faz com que o paciente não enxergue direito, ok? E quando a esclerite é muito intensa e persistente, você pode ter uma clássica lesão da artrite reumatoide, que é a famosa escleromalácia perfurante. A esclera, ela é uma camada de tecido colágeno. Quando a esclerite é persistente e intensa, essa camada fica afinada, né, podendo evidenciar, podendo fazer com que você perceba, né, o médico olhando o paciente perceba, a presença dos vasos da coroide, né, da camada vascular que está na parede interior do globo ocular. Então, a escleromalácia perfurante, você tem esse afinamento da esclera a ponto de conseguir observar diretamente os vasos da coroide, né, o que dá um aspecto bem característico no olho do paciente. E o veíte anterior também é uma manifestação ocular comum a diversas doenças autoimunes, pode aparecer na artrite reumatoide. Então, aqui é um exemplo prático para a gente do que eu acabei de falar, né, do que vem a ser uma esclerite. Você tem os vasos dilatados, mas eles perderam aquela típica distribuição radial aqui em relação à córnea do paciente. E perceba que há uma grande mancha vermelha, está muito inflamado, né, uma inflamação mais profunda, que, se for persistente, pode levar à escleromalácia perfurante. Que o branco do olho, né, que é a esclera, sofreu um afinamento intenso, né, focal, uma perfuração, e você consegue observar aqui um tom mais azulado, mais enegrecido. Essa perfuração chegou na úvea, né, na camada coroide, que é a camada vascular interna do globo ocular. Okay? Uma outra manifestação clássica da artrite reumatoide é a famosa síndrome de Felt, que é definida da seguinte forma: o paciente faz uma neutropenia e faz uma esplenomegalia. Então, síndrome de Felt é neutropenia com esplenomegalia num paciente que tem artrite reumatoide de longa data, geralmente uma artrite reumatoide grave, com importante comprometimento articular e, tipicamente, muito soro positivo. Então, esse paciente tem altos títulos de fator reumatoide, altos títulos de anti-CCP. E o baço fica aumentado. Isso aqui é uma figura do baço, né, que eu coloquei aqui só para ilustrar o baço para a gente. Ninguém sabe ao certo qual é a fisiopatogênese da síndrome de Felt, mas parece, né, que os neutrófilos são destruídos por macrófagos esplênicos. Okay? Talvez eles fiquem revestidos com os marcadores sorológicos da artrite reumatoide. Isso leva a uma hiperestimulação dos macrófagos esplênicos que passam a comer os neutrófilos do paciente. Isso não tem muita importância para a gente entrar em detalhes agora, mas explica, né, o que acontece, o que caracteriza a síndrome de Felt. O baço cresce, esplenomegalia, os neutrófilos são consumidos, diminuem neutropenia. Okay? Geralmente num paciente com AR de longa data, AR deformante poliarticular e muito soro positivo. Na vigência de neutropenia, claro, o paciente fica predisposto a infecções bacterianas fulminantes por germes gram-negativos. Então, a grande complicação da síndrome de Felt é a sepse fulminante por gram-negativos. Okay? E os fungos também têm chance aumentada de causar infecção invasiva nesses pacientes, porque os neutrófilos nos protegem dos fungos, né? Então, esse paciente acaba morrendo de complicações infecciosas. Vamos falar agora das alterações em exames complementares ocasionadas pela artrite reumatoide. Começando pelos exames de sangue. Por ser a artrite reumatoide uma doença inflamatória crônica, uma doença inflamatória é essa, que acarreta repercussões sistêmicas pela secreção de citocinas pró-inflamatórias no sangue, é natural que a gente espere o quê? Aumento nos marcadores de fase aguda, né? Então, o paciente vai ter aumento da proteína C reativa e da velocidade de hemossedimentação. Os dois principais marcadores de fase aguda que medem de forma indireta a magnitude da resposta inflamatória no corpo. Então, na artrite reumatoide, a gente espera aumento de PCR e aumento de VHS. Aumento esse que vai ser diretamente proporcional à intensidade do processo inflamatório, claro. Quanto mais grave a artrite reumatoide, quanto maior o número de articulações acometidas, né, quanto mais numerosas manifestações extraarticulares existirem, maior é a inflamação no corpo do paciente e maior, portanto, os níveis de proteína C reativa e de VHS. Okay? Então, esses parâmetros têm importância
no acompanhamento do paciente, uma vez que, em resposta ao tratamento, você tem que observar a queda dos marcadores de fase aguda, proteína C reativa e VHS. Isso é útil para acompanhar o tratamento do paciente. Outra alteração em exame de sangue, né, são os marcadores de autoimunidade característicos da artrite reumatoide. Existem dois: o fator reumatoide, o clássico fator reumatoide, e o anticorpo antipeptídeo citrullinado cíclicos, o anti-CCP. O fator reumatoide, gente, nada mais é do que uma IgM direcionada contra as IgGs, ou seja, é uma imunoglobulina da classe IgM que reconhece e ataca imunoglobulinas da classe IgG. Reconhece a fração constante das IgG se ligando a esses autoanticorpos, esses anticorpos, né? Existem vários métodos de dosagem do fator reumatoide na prática, né? Mas aqui no Brasil o mais barato e o mais utilizado é o método do látex, que vai te dar os títulos de fator reumatoide de acordo com a diluição que você faz do sangue do paciente nesse método. Então a gente tem como parâmetro de positividade do fator reumatoide no método do látex títulos maiores ou iguais a 1/20, né? 1/20 na diluição. Só que a grande maioria dos pacientes que têm fator reumatoide vai apresentar títulos mais altos do que isso, né? Acima de 1/80. E isso tem que ser valorizado, porque o fator reumatoide ele é um marcador sorológico inespecífico, ok? E ele também não é muito sensível, né? Isso quer dizer que nem todo paciente com artrite reumatoide vai ter soropositividade para o fator reumatoide. Apesar de a artrite reumatoide ser o grande protótipo de artrite soropositiva, nem todo paciente vai ser soropositivo na realidade, né? Assim como nem todo paciente que tem fator reumatoide positivo no sangue é necessariamente portador de artrite reumatoide. É um parâmetro pouco específico. Existem diversas outras condições, autoimunes ou não, que podem levar à positividade do fator reumatoide. Então a gente tem que valorizar essa questão da diluição, porque, em geral, essas outras condições que também positivam o fator reumatoide provocam níveis aumentados em baixos títulos, né, geralmente inferiores a 1/80. Valores muito acima de 1/80 conferem maior especificidade para o diagnóstico de artrite reumatoide. Okay? Então, a gente tem aqui 70% a 80% dos portadores de artrite reumatoide sendo soropositivos para fator reumatoide. Na síndrome de Sjögren, por exemplo, um número muito maior, uma proporção muito maior de pacientes tem fator reumatoide positivo. Okay? Seja Sjögren associado a artrite reumatoide ou não. E como eu falei, né, existem outras condições que não necessariamente são autoimunes, onde o fator reumatoide pode estar positivo, como a infecção crônica pelo vírus da hepatite B e a endocardite infecciosa, né? Mas, geralmente, os títulos de fator reumatoide nessas outras doenças estão abaixo de 1/80, né? Não estão significativamente aumentados, como a gente costuma observar no paciente com artrite reumatoide, né? E vale lembrar, eu já comentei isso também, quanto maior for o título de fator reumatoide no sangue do paciente, maior a chance dele ter complicações, né? Maior a chance dele desenvolver destruição articular, deformidades articulares progressivas, maior a chance dele desenvolver diversas manifestações extraarticulares, incluindo a síndrome de Feld. Já os anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos, eles são bem mais específicos que o fator reumatoide para o diagnóstico de AR, ok? Eles têm basicamente a mesma sensibilidade. Você pode observar aqui que o anti-CCP é positivo em 70% dos portadores de artrite reumatoide em média, né? O fator reumatoide fica ali entre 70% e 80%. Eles têm a mesma sensibilidade, né, no paciente com artrite reumatoide. Mas a especificidade do anti-CCP é muito maior do que a do fator reumatoide, né? Porque outras condições não causam anti-CCP positivo, né? Elas causam fator reumatoide positivo. Mas o anti-CCP ele é essencialmente específico da artrite reumatoide. Então, um paciente, né, muito soropositivo, ele vai ter altos títulos de fator reumatoide, bem acima de 1/80 no método do látex, e vai ter o anti-CCP também positivo em altos títulos também, né? Isso confere grande especificidade diagnóstica e confere também relevância prognóstica, porque esse paciente tem maior chance de apresentar deformidades articulares irreversíveis
e manifestações extraarticulares. Ok? Nos exames radiológicos, né, quando a gente faz radiografias simples ou outros métodos de imagem daquelas regiões articulares acometidas, nós temos alterações características de um processo destrutivo da articulação diartrodial. Né? No início do quadro, a gente observa essencialmente um aumento das partes moles, pelo edema inflamatório e pelo acúmulo de líquido. Né? Então, no início do quadro de artrite reumatoide, a radiografia não é muito útil para auxiliar no diagnóstico, porque ela só vai te mostrar isso, né? Aumento de partes moles, o que reflete apenas o edema do processo inflamatório acontecendo ali. Okay? Na medida em que esse processo inflamatório persiste e evolui, sobrevém uma osteopenia justarticular, porque as citocinas pró-inflamatórias localmente secretadas estimulam os osteoclastos a reabsorver o osso. Então, a densidade mineral óssea começa a diminuir no entorno da articulação inflamada. Então, osteopenia justarticular. E, na medida em que o pânus começa a ser formado, né, o pânus é aquela proliferação inflamatória da sinóvia, você tem as células imunológicas inflamatórias ali dentro secretando enzimas e radicais livres de oxigênio para dentro do líquido sinovial. Né? Essas enzimas e esses radicais livres vão destruir a articulação, a cartilagem. A cartilagem da superfície é óssea, né? Aquela cartilagem articular. Então você começa a ter um afinamento daquela membrana, daquela camada de cartilagem articular, né? Que quando intenso, permite o contato desses produtos inflamatórios com o osso subjacente, o osso subcondral, e esse osso começa a desenvolver erosões. Né? Erosões essas que vão se agravar com o uso da articulação, na medida em que você bota carga numa articulação que perdeu a cartilagem articular, o osso começa a bater no osso, começa a raspar no osso, né? E as erosões ósseas se tornam mais intensas, até o ponto que surge a anquilose, né? Que é a fibrose, substituindo ali o espaço articular. Okay? Então o paciente perde a mobilidade, fica com uma articulação rígida, geralmente numa posição de subluxação, né? Uma deformidade articular irreversível. A gente viu também que a fibrose dos tecidos moles periarticulares e a atrofia e a contratura da musculatura periarticular contribuem para esse evento final aí de subluxação, o estágio terminal de destruição de uma articulação na artrite reumatoide. Okay? Então, entenda que apesar de existirem alterações características de artrite reumatoide no raio-x, né, elas não são úteis para o diagnóstico. Os critérios diagnósticos antigos valorizavam o raio-x, né, principalmente o raio-x da mão, mas hoje em dia isso não deve ser valorizado, porque a alteração precoce, inicial, é o aumento de partes moles, que não tem nenhuma especificidade para artrite reumatoide. Várias outras formas de artrite ou de doença articular cursam com aumento de partes moles na radiografia. As alterações que conferem especificidade são alterações tardias, alterações que eu quero justamente evitar. Né? Eu quero dar diagnóstico e iniciar o tratamento antes que o paciente destrua a sua articulação. Então, existem alterações características, mas elas não são úteis para o diagnóstico, porque eu quero dar o diagnóstico antes que elas apareçam. Okay? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma mãozinha reumatoide, uma mão normal ali e uma mão reumatoide aqui. Todas aquelas alterações que a gente descreveu podem ser observadas. Né? Repare que existe o aumento de partes moles, as partes moles ficaram mais brancas aqui no raio-x doente, porque elas estão infiltradas, estão inflamadas. Existe a erosão óssea, né? O osso que é branquinho fica mais pretinho perto da articulação, porque tinha uma osteopenia justarticular, né, que na medida em que a cartilagem foi destruída e o espaço articular foi reduzido e o osso começou a raspar no outro, você tem uma aceleração dessa destruição óssea, né, com franca deformidade. E a subluxação propriamente dita, né, com a anquilose daquela articulação. Aqui a gente está vendo o desvio ulnar dos dedos ao nível das metacarpofalangianas desse paciente. Outro método que pode revelar alterações é a ressonância magnética, que é bem mais sensível que a radiografia simples, né, mostrando a presença de sinovite. Você também pode ter erosões, né, e um sinal mais precoce de envolvimento do osso, que não aparece no raio-x, que é o edema da medula óssea. Né? O edema da medula óssea reflete a presença de inflamação dentro do osso. O osso está sendo agredido, ele inflama, e ele inflama na medula óssea, que é onde tem líquido dentro do osso.
ok? Então aumenta a quantidade de líquido, isso dá um sinal na ressonância magnética. E obviamente a gente pode ver a sinovite, né, o edema e a inflamação na membrana sinovial das articulações diartrodiais. Então aqui, né, tem uma seta mostrando para a gente na cabeça do metatarso do paciente, né, isso aqui é um pé, você está vendo, a presença de uma erosão óssea, né, e aqui na seta branquinha você está vendo o edema de medula óssea, ok? A erosão já é uma perda de substância óssea, né, um buraco preto aqui no osso, e ali em cima é uma manchinha preta no interior do osso mineralizado, representa o processo de edema da medula óssea. Bom, gente, então como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente confirma o diagnóstico de artrite reumatoide? Hoje em dia, esse diagnóstico é estabelecido através dos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, em conjunto com a Liga Anti-Reumatismo da União Europeia, que foram propostos aí no ano de 2010. Esses critérios eles têm como grande vantagem em relação aos critérios antigos o fato de serem bem mais sensíveis, né, permitindo um diagnóstico mais precoce da doença. Então, eu posso ter um paciente com poucas articulações acometidas, né, ainda sem erosões, sem deformidades ósseas, deformidades articulares irreversíveis, e estabelecer que aquele paciente tem artrite reumatoide, começando logo o tratamento modificador de doença e impedindo que o paciente evolua com destruição das articulações. Então, esses critérios aqui, eles têm importância no prognóstico e na conduta terapêutica do paciente. Eles permitem o início mais precoce da terapia e, obviamente, isso ofere melhores resultados práticos, né? Porque você consegue evitar que grande parte dos doentes, hoje em dia, né, evolua para deformidades articulares irreversíveis. Antigamente, o diagnóstico ele era estabelecido numa fase em que já existia comprometimento articular importante. De um modo geral, quando o quadro de artrite reumatoide era cuspido e escarrado na sua frente, mão reumatoide, pé reumatoide, comprometimento atlantoaxial, erosões radiográficas, fator reumatoide de altos títulos, nódulos reumatoides subcutâneos, quando você tinha tudo isso, você confirmava o diagnóstico, mas nem precisava de critérios para confirmar o diagnóstico nessas situações, né? Então, os critérios antigos, lá de 1987, do Colégio Americano de Reumatologia, eles foram abandonados nos dias de hoje, ok? Apesar de serem úteis para descrever o que é um quadro de artrite reumatoide deflagrado. Lá no início da aula, eu fiz isso com vocês, né? Eu tentei falar de uma vez só, né, no que consiste a artrite reumatoide clinicamente, né? E para isso eu usei como modelo a descrição dos antigos critérios diagnósticos, né, que permitiam o reconhecimento da doença apenas nessa fase avançada, onde o tratamento não era mais capaz de evitar a destruição articular do paciente. Agora é diferente, né? Agora a gente tem uma coisa mais complexa, como vocês estão vendo. É um score de pontos, né, em que o somatório de 6 ou mais pontos garante o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas, para fins práticos aqui, para a prova de residência, a boa notícia é que você não precisa decorar isso, né? Até porque quem não é especialista dificilmente vai lembrar de todos esses parâmetros aqui. Mas quando você entende o que é artrite reumatoide, você entende o jeitão da doença, fica fácil compreender e deduzir os critérios diagnósticos. Porque, veja bem, existem quatro linhas, né, de alterações que caracterizam a doença e servem para diagnosticá-la. O padrão de envolvimento articular, o padrão de alterações na sorologia, os marcadores autoimunes, anti-CCP e fator reumatoide, a presença de inflamação sistêmica verificada no laboratório e a cronicidade dos sintomas. Então, você, quando entende que a artrite reumatoide é uma poliartrite simétrica, você, ao ver um paciente com esse quadro, já sabe que aquilo é característico da doença. Se esse paciente tiver marcadores de autoimunidade característicos, como fator reumatoide, principalmente o anti-CCP, na vigência de um quadro de poliartrite simétrica, o diagnóstico está praticamente confirmado. Verificando que esse doente tem aumento dos marcadores de fase aguda e que os sintomas são crônicos, uma evolução insidiosa durando mais de 6 semanas, está dado o diagnóstico de artrite reumatoide. Eu não preciso fazer pontuação nenhuma dos critérios ACR e EULA diante de um caso típico como é esse aqui, ok?
E na prova de residência, o que nós temos visto desde 2010, que foi quando esses critérios foram publicados, né, as questões que abordam os critérios diagnósticos, elas colocam isso aqui para a gente. Elas colocam um quadro característico de artrite reumatoide. Eles não costumam fazer, pelo menos na prova para R1, pegadinhas, né, com quadros dúbios, em que seja realmente necessário o cálculo da pontuação do score SR-EULAR. Quando ele fala de score SR-EULAR na prova, ele descreve para você um paciente assim, né, como está aqui nos quadros vermelho e amarelo. Poliartrite simétrica, insidiosa crônica, com soropositividade para fator reumatoide anti-CCP e marcadores reagentes de fase aguda aumentados. Não tem dúvida que esse paciente tem artrite reumatoide, ok? Então, antes de se desesperar com os critérios ACR-EULAR, entenda, né, a essência deles, o que eles estão olhando, o que eles estão medindo, né, e como que é um quadro característico de artrite reumatoide. Okay? Para a grande maioria das situações práticas, inclusive, você vai poder dar o diagnóstico conforme isso que a gente descreveu aqui. É que a maioria dos pacientes se apresenta dessa maneira, né? Mas lá na prática, óbvio, você pode consultar os critérios ACR-EULAR sem precisar decorá-los, né? Se você vier a se tornar um especialista em reumatologia, aí você vai ter que saber isso de cabeça mesmo, né? Então, diagnóstico já vimos, né? Não tem dificuldade. Vamos falar de tratamento para fechar o bloco de artrite reumatoide. Como é que a gente trata essa doença? Olha, existem dois grupos de drogas para tratar a artrite reumatoide. As drogas sintomáticas, né, que têm a finalidade de apenas melhorar os sintomas do paciente sem interferir na evolução da doença. E a gente tem as drogas modificadoras de doença, que são as DARMs, né, drogas antirreumáticas modificadoras de doença, que são medicações que, comprovadamente na literatura, diminuem a progressão das erosões ósseas, né? Elas impedem ou bloqueiam o surgimento ou progressão das erosões ósseas, evitando, se iniciadas numa fase precoce, que o paciente evolua para deformidades articulares irreversíveis. Okay? E vale dizer que, de um modo geral, a gente, em algum momento, geralmente no início do tratamento, combina esses dois grupos de drogas, okay? Porque o paciente está assintomático, né? As drogas sintomáticas aliviam de forma rápida os sintomas, e as DARMIDs, que demoram a fazer efeito, né? Demora aí de 4 a 6 semanas para começar a ter efeito, elas não melhoram rapidamente os sintomas, mas elas impedem o surgimento de erosões ósseas. Okay? E as DARMIDs constituem o pilar da terapia da artrite reumatoide. Você tem que entender isso, né? Você não pode, após estabelecer um diagnóstico de artrite reumatoide, não prescrever uma DARMID para o paciente. Você não pode. Hoje em dia isso é considerado erro, ok? Porque tratar o paciente com drogas apenas sintomáticas, mesmo que ele fique livre de sintomas, ou seja, mesmo que a dor articular melhore, mesmo que as manifestações sistêmicas desapareçam, né, mesmo que a sinovite, o edema da articulação diminua, né, se você não utilizar uma DARMID, esse paciente, com o passar do tempo, vai fazer erosões ósseas e destruição articular irreversível. Isso já foi demonstrado, já foi provado na literatura, ok? Então tem que fazer DARMID, é um erro não prescrever DARMID após o diagnóstico de artrite reumatoide. Então, as drogas sintomáticas que não modificam o curso da doença são os anti-inflamatórios não esteroidais e os glicocorticoides, os anti-inflamatórios esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, qualquer um deles pode ser usado, né? Eles diminuem a dor, diminuem o desconforto, diminuem a rigidez, melhoram manifestações sistêmicas, ok? Mas não alteram a evolução da doença. E os glicocorticoides, que na artrite reumatoide geralmente são utilizados em doses baixas a moderadas, isto é, doses equivalentes a menos de 7,5 mg dia de prednisona, a dose baixa, ou entre 7,5 e 30 mg, uma dose moderada, né? Eles também apenas aliviam os sintomas, sem evitar o surgimento das erosões ósseas. Okay? A gente começa essas drogas para o paciente sentir um alívio mais rápido, em conjunto com as drogas que vão agir após algumas semanas, mas que vão efetivamente evitar o surgimento das erosões. Falando sobre as DARMIDs, né, explicando um pouquinho mais sobre esse grupo de medicamentos,
Preciso dizer que existem as DARMIDs convencionais, aquelas que tradicionalmente vêm sendo usadas na artrite reumatoide, e as DARMIDs mais modernas, que são os biológicos. Okay? As DARMIDs convencionais têm como grande representante o metotrexate, que é um inibidor da dihidrofolato redutase, né, uma enzima que é importante para o metabolismo dos leucócitos, dos linfócitos, de um modo geral. Então, o paciente usa metotrexate semanalmente, começando com uma dose baixa de 7,5 miligramas e titulando essa dose até chegar em 25 miligramas, ok? Cada 2 a 3 semanas você reavalia e pode aumentar a dose. Representa a principal DARMID convencional no tratamento da AR. É a droga de escolha, né? É aquela DARMID convencional que tem o seu início de ação mais precoce. Com 4 semanas, o paciente já começa a ter algum efeito do metotrexate. Diferentemente das outras, que eu vou falar logo mais, que demoram de 6, 8, às vezes até 12 semanas para começar a ter algum efeito. Okay? O metotrexate, então, é a DARMID de escolha. Fiz um diagnóstico de artrite reumatoide, posso começar medicamentos sintomáticos e metotrexate para ele. É assim que a gente faz na prática. Lembrando que o metotrexate tem 2 grandes efeitos colaterais. Ele tem toxicidade hepática e toxicidade hematológica, podendo dar fibrose pulmonar também. Então, no acompanhamento do usuário de metotrexate, a gente tem que fazer hemogramas repetidos, por causa da toxicidade hematológica, né? Como ele inibe a dihidrofolato redutase, que é uma enzima importante para o metabolismo de linfócitos, ele inibe também a dihidrofolato redutase nos precursores de hemácias, né, da série vermelha, podendo causar uma anemia macrocítica. Okay? Então, a gente acompanha o hemograma do paciente para verificar o surgimento de anemia. E às vezes, quando a toxicidade hematológica é grande, a mielotoxicidade é grande, o paciente faz pancitopenia. Tudo isso modifica o tratamento, né, levando a diminuições da dose ou mesmo a suspensão do metotrexate. Em relação à toxicidade hepática, é preciso acompanhar também com hepatograma seriado, né? Então, usuários de metotrexate têm que fazer repetidamente, acompanhar no ambulatório, com hemograma e com hepatograma, ok? E você vai titulando aos poucos essa dose, que é feita semanalmente, de preferência pela via oral. Você pode utilizar a via subcutânea, mas no tratamento da AR, dá-se preferência à via oral. Existem outras DARMIDs convencionais, como a leflunomida, a sulfasalazina e a hidroxicloroquina, né, que é considerada uma DARMID convencional, apesar de estar quase que saindo dessa categoria atualmente, né? A literatura cada vez mais tem questionado o real benefício da hidroxicloroquina no tratamento da AR, né? A droga mais eficaz, que tem o seu início mais precoce e tem um melhor efeito em evitar o surgimento de deformidades articulares, é o metotrexate, ok? As outras são menos eficazes e mais demoradas no seu início de ação. E a hidroxicloroquina, ela até pode ser usada, né, mas nunca de forma isolada. Ela vai ser usada nos esquemas de associação das DARMIDs convencionais, que, diga-se de passagem, é uma conduta que você pode tomar no seu paciente. Né, o paciente que tem uma resposta parcial ao tratamento sintomático e ao metotrexate, pode associar as outras DARMIDs ao metotrexate. Né, inclusive, pode ter mais de uma associação. Eu posso fazer, por exemplo, metotrexate com sulfasalazina e hidroxicloroquina. Né, lembrando que a hidroxicloroquina nunca é feita sozinha nos dias de hoje. Ela é a menos eficaz das DARMIDs convencionais. As drogas antirreumáticas modificadoras de doença da classe dos biológicos, as DARMIDs biológicas, vão ser utilizadas em pacientes que não respondem adequadamente às DARMIDs convencionais. E elas podem ser usadas desde o início nos pacientes com doença muito grave, com complicações, com manifestações extraarticulares importantes. Okay? Então, hoje em dia, a gente pode escalonar, tem uma opção adicional, que são as DARMIDs biológicas, que podem ser associadas à DARMID convencional. Então, o paciente que usa DARMID biológica usa também o metotrexate. Quais são as DARMIDs biológicas? Nós temos como grande representante desse grupo as drogas anti-TNF-alfa, que são anticorpos monoclonais, humanos ou humanizados, que bloqueiam especificamente essa citocina pró-inflamatória, o fator de necrose tumoral alfa. Então, nós temos 5 exemplos de medicação, sendo que este último aqui, o etanercept, não é exatamente um anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa. Ele é uma proteína de fusão. Ele é parte de um anticorpo com parte do receptor de TNF-alfa. Mas o efeito é o mesmo, né? Ele se liga ao TNF-alfa, retirando ele de circulação.
ok? Então, drogas anti-TNF são drogas biológicas, são anticorpos monoclonais humanos ou humanizados que retiram a citocina pró-inflamatória TNF-alfa, ok? O TNF-alfa, obviamente, tem um grande papel na fisiopatologia da artrite reumatoide. Tanto é assim que essas drogas, essas DARMs, são potentes, né? Quando o paciente tem doença refratária ou doença grave, o uso de medicamentos anti-TNF-alfa costuma levar a uma resposta clínica bastante boa. Só que o TNF-alfa ele também é importante para outros processos orgânicos. A gente sabe, por exemplo, que o TNF-alfa ele é a principal citocina que permite manter uma infecção por tuberculose no estado latente. A gente sabe que a maioria das pessoas que entram em contato com bacilo de Koch não desenvolve tuberculose doença, porque elas inalam o bacilo entra no parênquima pulmonar e fica quietinho dentro das células mononucleares, dos macrófagos e monócitos, lá no parênquima pulmonar. Isso acontece porque uma resposta imunoinflamatória é ativada, que consegue deixar o bacilo em estado latente. Então, a maioria das pessoas que entram em contato com bacilo de Koch, bacilo da tuberculose, não desenvolve a doença tuberculose, e sim a tuberculose latente, ok? Quando você expõe essa pessoa a um agente anti-TNF-alfa, você diminui os níveis de TNF, beleza, você fez isso para tratar a artrite reumatoide, ele controla a artrite reumatoide. Mas, por outro lado, se ele tiver uma infecção latente por tuberculose, ele descontrola essa infecção, e aquela infecção latente vai ser reativada, ok? Em geral, esses pacientes fazem tuberculoses graves, disseminadas, formas miliares, com meningoencefalite e uma altíssima letalidade. Então, antes de prescrever um agente anti-TNF, é mandatório verificar se o paciente tem ou não infecção latente por tuberculose. A gente faz um PPD, uma prova tuberculínica nele, que se for positivo, se for maior ou igual a 5 milímetros de induração, após 72 horas, indica a necessidade de tratamento da infecção latente. A gente, antes de prescrever uma droga anti-TNF-alfa, vai ter que fazer isoniazida para o paciente, ok? Pois, de outro modo, é praticamente certa a possibilidade dessas medicações reativarem uma infecção latente por tuberculose e o paciente evolui com uma forma grave, fulminante e letal da doença tuberculose. Beleza? Então, é o problema número 1 das drogas anti-TNF-alfa. Mas não é só ele que incomoda, não. A gente sabe que essas medicações, elas também podem desencadear uma síndrome lupus-like, uma forma fármaco-induzida de lupus, em que autoanticorpos característicos do lupus aparecem no paciente. Os agentes anti-TNF podem desencadear a formação de FAM, por exemplo, e até mesmo do anti-DNA duplafita, ok? Felizmente, na maior parte das vezes, o quadro clínico do lúpus fármaco-induzido não é tão grave e significativo quanto o do lúpus idiopático, do lúpus selvagem, mas pode incomodar o paciente. Então, essa é uma outra complicação importante do uso dos agentes anti-TNF-alfa. E a terceira grande complicação do uso dessas drogas é que, como o próprio nome da citocina está dizendo, isso é um fator de necrose tumoral. Então, é uma citocina pró-inflamatória que é produzida naturalmente no nosso corpo, que consegue também eliminar células cancerígenas. Todos nós, todos os dias, produzimos células cancerígenas, mas a gente não desenvolve um câncer diariamente porque o sistema imunológico possui mecanismos de defesa, como a secreção de TNF-alfa, por exemplo, que vai lá e destrói aquelas células. Então, na medida em que eu uso um agente anti-TNF-alfa para tratar uma artrite reumatoide, a chance do paciente desenvolver um câncer no futuro aumenta. Então, são as 3 principais complicações do uso dessas drogas. É importante conhecer isso, não apenas porque cai muito em prova, mas para você compreender o porquê que eu não uso essas drogas logo de cara em todo mundo. Se eu disse a vocês que as DARMs biológicas, as agentes anti-TNF-alfa, são drogas antirreumáticas excelentes, são superiores, inclusive, ao metotrexate, às outras DARMs convencionais, por que a gente não usa logo em todo mundo um agente anti-TNF-alfa, uma DARM biológica? Por causa desses efeitos colaterais, além, é claro, do seu custo, que ainda é muito elevado, ok? Então, a gente reserva as DARMs biológicas para essas situações de refratariedade e de maior gravidade, tomando, evidentemente,
todas as precauções cabíveis para evitar complicações iatrogênicas relacionadas ao tratamento. Existem outras DARMs biológicas, como anticorpos contra o receptor de interleucina 6, o tocilizumab, tem sido utilizado atualmente, né? Existe também uma droga muito interessante que inibe a estimulação de linfócitos T, que é o abatacept, né? Ele é direcionado contra o CTLA4, uma substância presente na superfície dos linfócitos T, que é importante para a estimulação que essas células exercem em outros elementos do sistema imune. Então, na medida em que eu bloqueio o CTLA4 com o abatacept, eu bloqueio o papel de maestro da imunidade dos linfócitos T CD4, ok? E a gente tem também o anti-CD20, que é o rituximab, né? O CD20 é uma molécula exclusivamente presente na superfície de linfócitos B, nas células produtoras de anticorpos, imunidade humoral. Então, quando eu uso o rituximab, eu depleto linfócitos T, eu bloqueio esse importante braço da imunidade do sistema imune do paciente, que é a imunidade humoral relacionada à função dos linfócitos B. Ok? Só mais um conceito importante aqui, né? Eu detalhei para vocês os efeitos colaterais dos agentes anti-TNF-alfa. Todas essas drogas aqui também têm efeitos colaterais peculiares. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque para a prova de R1 isso não é necessário. Mas você tem que entender que, diferentemente das DARMs convencionais, as DARMs biológicas não podem ser combinadas entre si, ok? Isso já foi estudado e foi imediatamente descartado, porque os estudos onde uma ou mais DARMs biológicas foram combinadas no mesmo paciente tiveram que ser interrompidos quase que logo após seu início, porque os pacientes fizeram graves infecções fulminantes e letais, né? Pacientes morreram nos estudos quando tomaram 2 inibidores de TNF-alfa ao mesmo tempo ou quando combinaram os inibidores de TNF-alfa com alguma dessas outras drogas aqui. As DARMs convencionais podem ser combinadas, quando a resposta ao metrexate, que é a droga de primeira escolha, é parcial, né? E você não quer começar uma DARM biológica ou não pode começar uma DARM biológica. Você pode combinar metrexate com sulfasalazina e hidroxicloroquina, por exemplo. Esse é um esquema bastante estudado, né? E quando você parte para uma DARM biológica, você mantém o metrexate e faz a DARM biológica, mas só uma delas, né? Você não pode associar 2 DARMs biológicas no mesmo paciente, porque isso aumenta muito a chance de óbito do paciente, beleza? Então, para a gente fechar aqui a aula de artrite reumatoide, vamos relembrar os principais critérios de mau prognóstico na doença, né? Entendendo que a presença de um HLA-DRB1, como eu havia dito, se associa a uma maior probabilidade do paciente ter uma doença muito soropositiva. Então, na verdade, todos esses fatores estão interrelacionados, porque o paciente que tem altos títulos de fator reumatoide anti-CCP, geralmente é aquele que tem o HLA-DRB1 positivo, né? E é geralmente ele que faz manifestações extraarticulares, ok? Então, os 3 primeiros fatores citados aqui nessa tabela, eles estão interrelacionados, tá? E qualquer um deles significa um pior prognóstico na doença. A ocorrência de erosões ósseas precoces, principalmente erosões ósseas antes de 2 anos de atividade ou antes de 1 ano de atividade, antes de 1 ano do diagnóstico da doença, né? Quer dizer, doença que tem menos de 1 ano de diagnóstico, se o paciente nesse período curto já apresentar erosões ósseas, isso denota uma maior agressividade do processo patológico e denota, evidentemente, uma maior probabilidade dele evoluir com destruição articular irreversível, deformidades articulares irreversíveis. Okay? O paciente que tem HLA-DRB1 positivo, queixas extraarticulares e altos títulos de fator reumatoide anti-CCP, ele tem maior probabilidade de evoluir com destruição articular irreversível, assim como o paciente que tem erosões ósseas precoces. E a síndrome de Felt é um fator ominoso no paciente com artrite reumatoide, não apenas porque ela se associa a tudo que está acima dela aqui, né? É geralmente um paciente muito soropositivo, que tem queixas extraarticulares, que tem o HLA-DRB1 positivo, que teve erosões ósseas precoces, como também ela traz uma morbidade adicional, que é a neutropenia, né? Que predispõe o paciente ao quê? A infecções oportunistas bacterianas, principalmente por germes gram-negativos, né? E também por fungos, que tem uma maior invasividade na vigência de neutropenia. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar de artrite reumatoide.
Vamos estudar agora as espondiloartropatias soronegativas. Grande abraço.